Fala, galerinha, beleza? Eu sei que vocês estão sedentos por conhecimentos de logaritmo. Eu sei, mas vamos com calma. Só lembrar, o que nós vimos, né? Nós vimos definição, nós vimos as consequências da definição e propriedades. Hoje, nós vamos falar do logaritmo, né? Logaritmo. Só que nós vamos falar de quem? Das nossas equações logarítmicas. Né? Nossas equações logarítmicas. Legal. Uma equação, igualdade. Equação, igualdade. Né não? Então, vamos que vamos. Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, através das... Olha lá. Por isso que uma coisa puxa a outra. Através das propriedades do logaritmo, nós temos que transformar qualquer equação logarítmica em duas formas. Ou nessa, logaritmo de x na base b é igual a logaritmo de a na base b. Olha lá, eu tenho uma equação logarítmica na variável x, né? Legal, né? E a ideia é, porque, por exemplo, né, numa situação dessa, você pode ter 3 logaritmos aqui. E aí você vai ter que transformar em um. Usando o quê? Propriedades. Às vezes você vai ter 2 ou 3 logaritmos desse lado também aqui, e aí você vai ter que reduzir. Reduzir o quê? A um logaritmo usando o quê? Propriedade. Logaritmo de um lado, logaritmo do outro de mesma base, cancela a base, né? E vai trabalhar com os logaritmando, ok? Essa é a primeira situação. Ah, Mauro, você não vai falar da condição de existência? Calma que eu vou falar. A condição de existência ela é extremamente importante, mas a gente pode fazer ela de uma forma diferente, tá legal? Então, essa é a primeira forma. Então, eu tenho que reduzir ou a essa forma, ou a essa forma, né? Porque se eu reduzir a essa forma, eu uso a definição. Isso elevado a isso é igual a isso, né? Então, eu posso reduzir colocando um log de um lado, um log do outro, cancelo os log, vou trabalhar com os logaritmando. Ou, né, eu tenho log e depois da igualdade uma constante. Eu uso a definição. B elevado a A é igual a X. Logo, X é igual a B elevado a A. Legal? Tranquilo? Então, através das propriedades do logaritmo, eu tenho que reduzir as equações ou a essa forma ou a essa forma. Certo? Certo. Vamos a um exemplo e a gente fala das condições de existência. Vem cá. Exemplo 1. Logaritmo de x mais 1 na base 10 mais logaritmo de 6 na base 10 é igual a logaritmo de 2x na base 10. Você concorda que do jeito que está aqui, né? Eu vou transformar tudo isso. De qual forma? Eu vou colocar nessa primeira forma ou na segunda forma? Na primeira forma. Porque tem logaritmo de um lado e do outro. Mas você concorda comigo que eu não posso cortar logaritmo aqui com logaritmo aqui, porque aqui tem 2. Para eu poder cancelar os logaritmos, só pode ter um de um lado, um do outro. E aqui eu tenho 2. Falou, Maurão, e aí o que faz? Através das propriedades, você concorda que eu vou reduzir isso aqui num só. Beleza? Mas antes disso, você tem uma coisa chamada condição de existência. Onde tem variável, você primeiro tem que fazer a condição de existência. Então, por exemplo, x menos mais 1 tem que ser maior do que 0, porque logaritmando tem que ser maior do que 0. Né? Logo, x tem que ser maior do que 1. 2x tem que ser maior do que 0. Onde tem variável, você tem que fazer a condição de existência. Mas não precisa fazer nada disso na equação, não. Por que não? Eu vou te dizer. Quando você chegar no final do resultado, resultado final, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o valor de x que você achou e vai substituir lá onde está o x.
tá? Por exemplo, você fez isso daqui, deu x igual a 6. Aí você substitui aqui. Para x igual a 6, 6 mais 1, 7. 7 é maior do que 0? É, então satisfaz. Entendeu? Então você acha o valor de x e substitui aonde tem variável. E vê se está de acordo com as condições de existência. Para você não perder tempo nas condições de existência. Aqui não tem problema. Aqui você não pode perder tempo, tá? Porque você não tem tempo para isso. Então a gente deixa para a condição de existência no final. Então eu vou lá. Somou, multiplicou. Vai ficar 6 que multiplica x mais 1 igual a logaritmo de 2x. Olha que teteia! Olha, agora eu vou cancelar. Então, através das propriedades, eu consigo fazer isso. Cancelei, logaritmo de um lado, logaritmo do outro. O que eu tenho? Já vou fazer o chuveirinho para eu não perder tempo, propriedade distributiva. 6x mais 6 é igual a 2x. Tia teteca. 6x menos 2x é igual a menos 6. 4x é igual a menos 6. Vamos lá, vamos embragar. Logo x é igual a menos 6 sobre 4. Logo x, simplificando, menos 3 meios. Só para a gente ter uma ideia legal, vamos passar para decimal, menos 1,5. Aí tem muita gente que vai lá, opa, solução, menos 1,5. Não. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a solução e substituir lá no logaritmando, onde tiver a variável. Então vamos lá. Menos 1,5 mais 1, menos 0,5, deu negativo. Logaritmando tem que ser maior do que 0. Então aqui, meu amigo, cuidado. A solução é o quê? Vazia. Porque quando você pegou a solução, substituiu no logaritmando. O logaritmando tem que ser maior do que 0, irmão. Né? Vai lá na definição lá. Vamos embora lá. Vai lá. Né? Então você tem lá, menos 1,5 mais 1, menos 0,5. Deu negativo. Se deu negativo, ele não satisfaz. Qual é a solução? Vazio. Se você esquecer de fazer isso, o que vai acontecer? Você vai errar a questão. Porque vai estar lá nas alternativas. Está lá na letra B, x igual a menos 1,5. Você vai marcar e ó, tomou na tarraqueta. Então tem que tomar muito cuidado. Chegou no final, vai lá onde está a variável para ver se satisfaz a condição de existência. Ok, galera? Ok, você venceu. Um outro exemplozinho simples. Vamos lá, exemplo 2. Logaritmo de x ao quadrado menos 5 na base 2 é igual a 2. Aí, equaçãozinha. Você concorda que nesse caso eu tenho um logaritmo do lado, não tem do outro. Você concorda que é só usar a definição 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 5. X ao quadrado, vou passar o 4 para lá, vai ficar menos 9 igual a 0. X ao quadrado igual a 9, né? Legal. X ao quadrado igual a 9. Logo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, eu tenho que x' é igual a 3. X, 2' é igual a quanto? Menos 3. Já posso colocar a solução 3 e menos 3? Não! Por quê? Porque eu estou resolvendo a equação, eu tenho que pegar o valor de x para ver se satisfaz a condição de existência. Cadê? 3 ao quadrado, 9. 9 menos 5, 4. Deu positivo. Ok. Menos 3. Menos 3 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par sempre será positivo. Não é, tia Teteca? Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 5 dá 4. Satisfaz. Solução. 3
e menos 3. Aham! Melzinho na chupeta. É só agora trabalhar. Beleza? Vamos seguindo. Depois da gente ver as equações, a gente vai ver agora as inequações. Vamos lá? Então vamos. Tem as inequações. Inequações logarítmicas. Beleza. O que é uma inequação? É uma desigualdade. Você vai trabalhar com maior, menor, maior ou igual e o quê? Menor ou igual. Não é isso? Então nós vamos seguir a mesma ondinha, mas olha para cá. Logaritmo de A, de acordo com as suas condições de existência, tá? Logaritmo de A na base B, maior ou igual. Logaritmo de X na base B, maior ou igual a logaritmo de A na base B. Isso vai ser X maior ou igual a A, se somente se a base for maior do que 1. Você tem duas situações para a inequação. Se liga. Logaritmo de X na base B é maior ou igual a logaritmo de A na base B. O que isso vai acontecer? X é menor ou igual a A se e somente se B for maior do que 0 e menor do que 1. Ô Mauro, você não vai falar de mudança de base? Calma, vou falar, não precisa ficar nervoso. Vou falar, calma. Pois isso aqui eu vou falar antes de falar de função. Olha para cá. Estranho. Muito estranho. Ô Mauro, ó, logaritmo de um lado, logaritmo do outro, cancelei na mesma base, vou trabalhar com os logaritmando. Logaritmo de um lado, logaritmo do outro, vou trabalhar com os logaritmando. Mas você observa uma coisa, você é um cara observador. Você observa que aqui não mudou o sinal da desigualdade. E você observa que aqui mudou o sinal da desigualdade. Me cause. Ah, Mauro, o quê? Ah, hoje não está ventando muito, é assim. Não, tem nada a ver. Olha para cá. Por que, Mauro? Ora não muda o sinal da desigualdade, ora muda o sinal da desigualdade. Tudo tem a ver com a base do logaritmo. Se a base do logaritmo for maior do que 0, ok? Ou maior do que 0, não, perdão. Maior do que 1, por exemplo, 1,1, 1,2, 1,5, 2, 10, não muda o sinal da desigualdade. Se a base tiver entre 0 e 1, Mauro, entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, você muda o sinal da desigualdade. Beleza? Até a próxima, um grande beijo e vai estudar, porque você vai chegar lá.